Imagine você viver em um mundo onde existem criaturas muito além da sua compreensão. Criaturas monstruosas com o único propósito de espalhar medo por onde passam. Imagine você enfrentar essas diversas criaturas sem sequer ser ferido. Pro seu primeiro machucado ser chutando uma porta. A primeira vez Deu 80 e 70, mano. você toma 3 de dano. Isso, meus amigos, é Ordem Paranormal. E nesse vídeo eu vou relembrar e falar sobre Ordem desde o começo, quando era só um grupo de amigos jogando RPG numa live da Twitch, até agora que é uma franquia com jogo, marca de roupa, quadrinho, livro, é literalmente a live de RPG mais assistida do mundo. Esse vídeo vai servir tanto pra você que nunca viu nada de Ordem e quer saber se vale a pena investir seu tempo nessa história, sendo que é bem grande, tem muita coisa, enfim, muito conteúdo. Tanto pra você que já gosta de Ordem, já conhece e quer relembrar esse universo. Eu acho que eu sou alguém bom pra fazer isso, modéstia à parte, considerando que eu acompanho Ordem desde o primeiro episódio da primeira campanha. Eu estava aqui quando tudo era mato. Mas bem, de fato eu acompanho Ordem há muito tempo, desde o começo com a primeira campanha de RPG, que hoje em dia é o Iniciação, né? Mas naquela época era só Ordem Paranormal, ponto. E agora vai finalmente sair Enigma do Medo, o Sebastião fugiu pro Uruguai com os milhões do arrecadamento. Ordem provavelmente vai ter um boom muito grande, vai se tornar algo maior do que já é, até porque a gente tem até então de Ordem pra consumir a história, basicamente RPG e quadrinhos, que são basicamente as duas mídias mais nichadas possíveis. Espero que só o Sebit fizesse um análogo horror de Ordem Paranormal. Então agora com o jogo, com certeza mais gente vai se interessar nesse universo. Então eu quero apresentá-lo pra você que ainda não conhece e relembrar essa trajetória cheia de mortes e piadas com gente cega pra você que já conhece. Mas antes disso, claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Então quase uns 500 inscritos, seria muito legal bater essa meta até o final do ano. Tem vídeo de cultura pop aqui toda semana. Compartilha o vídeo com aquele seu amigo que não conhece Ordem, que você tá insistindo pra ele começar a assistir, mas ele fica enrolando. E comentem se você tá ansioso pra Enigma do Medo. Eu não tô muito porque não roda no meu PC, pra ser sincero, então começando bem. Eu ia dizer começando pelo começo, mas com Ordem é difícil dizer isso, considerando que, bem, o começo não é lá muito bom. Ordem Paranormal, como provavelmente você já sabe, começou com uma mesa de RPG. RPG, pra você que não tem muito conhecimento sobre, é basicamente um jogo de interpretação, onde um grupo de jogadores fica encarregados de criar seus personagens pra jogar, enquanto outro jogador, que será um mestre, vai criar a história geral da campanha, os NPCs e etc. E tem vários RPGs com diversas temáticas, universos, regras, etc. Geralmente girando em torno de, bem, rolar dados, como vão funcionar as rolagens de dados depende do sistema que você tá jogando, e no meu caso, isso é independente, porque eu sempre tive os piores resultados possíveis, porque eu sou muito azarado. Hoje em dia a Ordem tem seu próprio sistema de RPG, mas ele ainda não tinha um sistema de regras próprio quando tudo começou, na primeira temporada. Mas desde o começo a Ordem sempre foi sobre, basicamente, mistério e horror. Infelizmente a primeira campanha do Ordem não tem um mistério muito bom, e não é aterrorizante de nenhuma forma. Com certeza você que nunca viu uma mesa de RPG vai achar difícil de acompanhar, já que ela não tinha um tabuleiro, que foi ter posteriormente, que ajuda muito a trazer uma parada mais visualmente atrativa pra você parar e assistir de fato as horas, inúmeras horas de RPG que tem, né, de Ordem aí no YouTube, na Twitch, etc. Nessa primeira temporada ainda a Ordem é nessa profissão a mais do que ser um RPG de mesa tradicional, você jogando ali só com sua imaginação e geralmente sem um tabuleiro e tal. Basicamente girando tudo em torno do mestre, que no caso era o Selbit, descrevendo as coisas e etc. O que pra você que já gosta de RPG por algum motivo é ok, tá ok de acompanhar, você bota ali como podcast e tal. Mas pra você que não tem tanto hábito nesse tipo de coisa, mais pra frente que é mais interessante porque tem ali um apoio visual e tal. Visual até demais um pouco, alguns diriam, porque tem até cutscene, já transcendeu o RPG há muito tempo. Isso aqui é uma série, isso aqui tem até MDB e é alto pra caralho a nota, inclusive. Tem gente que diria pra você começar Ordem lendo a HQ que adapta essa parte da história, ao invés de ver a campanha em si, mas eu falo disso depois, já que obviamente ainda não existia essa HQ. A primeira temporada não nos traz tanto do universo de Ordem ainda. Ela basicamente nos apresenta esse grupo de investigadores que fazem parte de uma organização secreta que investiga casos paranormais chamada Ordo Realitas, que é comandado por um homem chamado Senhor Veríssimo, o velho mais sexy de São Paulo capital. Basicamente, nessa temporada a gente vê eles desvendando os mistérios de uma escola e tal, sendo os agentes que vão pra essa missão, Thiago, Liz e Daniel. E quem é esse cara mesmo? Embora ela seja importante por Ordem, por ser todo o começo da parada, nos apresenta coisas importantes pra história desse universo, como o fato de que em lugares onde tem muito medo ou algo brutal aconteceu, surgem essas criaturas do outro lado, que no caso são os monstros do universo do RPG. Eu não acho ela necessária pra compreensão da história como um todo de Ordem. E se você nunca teve contato com RPG, talvez devesse começar com uns spin-offs, que são histórias menores, fechadas, mais atuais, então elas têm o tabletop ali, o apoio visual pra você ver. Mas eu falo delas mais pra frente, porque elas começaram bem depois. Sinceramente, acho que ela não tem tanto o que falar, ela não é tão memorável assim pra comentar, fora que ela é a primeira de todas, né? O que não pode ser dito de
O Segredo na Floresta. Aqui tudo funciona muito bem. Não é para menos que é a mais favorita dos fãs falando no geral. O mistério é muito bom e muito bem feitinho, muito interessante. Ele te deixa preso e te deixa interessado cada vez mais. Eles vão se afundando no mistério e vai ficando mais fundo, mais fundo, mais fundo. Tem outra coisa muito bacana também que é no geral de ordem, que toda a campanha principal a gente vai passando as temporadas e vai acompanhando os personagens, pelo menos os que sobrevivem, os que não morrem no caminho. E um Segredo na Floresta, você tem continuação dos personagens da primeira campanha, mais personagens novos, e todos eles têm uma química muito boa entre eles. Funciona muito bem e é um grupo muito carismático. Basicamente, nosso grupito é enviado em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e eles têm que investigar sobre a morte de um homem que aparece com um símbolo cravado na testa. Mas o mistério vai se desenrolando e crescendo cada vez mais. Os personagens vão se desenvolvendo e a gente vai conhecendo mais deles, se afeiçoando a eles, aquela cidade. Até combinar no que, obviamente, não vou falar aqui, mas você que viu sabe muito bem do que eu tô falando. E aqui também que a gente tem inimigos extremamente icônicos como O Suki! Suki? Ah, não. Do meio. O Suki não. Da névoa. Não. Impossível ser o Suki. Para de rir do meu monstro! as duas mulheres que viraram uma Lisma, que não ironicamente essa Lisma é um dos personagens mais difíceis de se entender a lore dentro dessa história. E o pior deles, a porta. É aqui também onde a Ordem introduz o tabletop, basicamente um mapinha ali com os personagens, o que deixa o RPG bem mais visual e é mais tranquilo de você assistir, principalmente caso você não tenha tanto costume com RPG no geral. Em resumo, Segredo na Floresta é muito bom, caso você não esteja familiarizado com RPG, mas caso você queira começar a campanha principal de Ordem, eu sugiro começar por aqui. Mas se o Segredo na Floresta é a temporada mais amada e talvez um pouco superestimada, eu não acho que é superestimada, acho que ela é boa mesmo, mas enfim, Ordem Paranormal Desconjuração é a temporada mais subestimada de longe. Tudo bem que metade dela é dentro de uma casa matando um monte de bicho, mas pelo menos são uns bichos legais. Mas Desconjuração tem alguns dos melhores momentos do RPG e talvez a morte de um personagem de RPG que mais fez gente secar de lágrimas, incluindo este que vos fala. E essa é a temporada onde tudo fica mais, talvez, digamos, brutal, acho que é a palavra boa pra descrever isso. E também é onde a gente começa a conhecer mais do paranormal, com os elementos do outro lado. No caso, sangue, morte, energia e conhecimento. Tem medo também, mas esse aí eu não entendi direito até hoje como é que funciona, então deixa pra lá. Mas basicamente os elementos são a forma com que o paranormal se manifesta nossa realidade, com cada elemento tendo a ver com algo da nossa realidade, no caso sangue com sentimentos fortes, morte com tempo, energia com tecnologia no geral e elementos naturais tipo água, fogo, terra, gelo, avatar, etc. E conhecimento com, eu acho que já é autoexplicativo, acho que eu não preciso explicar. E essa é a temporada também que nos introduz o maior vilão de Ordem Paranormal até então, que é o Kian, o homem mais bruxa do mundo. Ele nos é apresentado aqui basicamente no final da Desconjuração. Ele é basicamente um ocultista, uma pessoa que usa o paranormal para obter poderes e fazer as vontades dele. Ele tem toda uma lore lá que ele veio da antiga Suméria e não sei o que, toda uma loucuragem e tal. Mas ele só ganha de fato merecido destaque em Calamidade. É a última temporada da campanha principal de Ordem Paranormal até agora. Até que o Sebit lance a segunda parte da Calamidade. Porque, né, tá demorando um pouco, né? Sebit faz 3 anos que eu tô esperando, cara, pelo amor de Deus. E aqui tudo ganha um clima muito mais épico. Literalmente tem uma luta num coliseu. O que faz sentido até, afinal, é a reta final da história. E muito provavelmente é a última temporada, né? No caso, quando sair a parte 2, vai ser a última temporada. E, sinceramente, ela é minha temporada favorita. Se a gente tá falando de química em Segredo na Floresta, pra mim aqui é tão boa quanto. Tem muito personagem bom, muito personagem carismático, muito personagem que você gosta. Seja porque você gosta dele ou se você gosta de odiar ele. E você não sente que a história fica arrastada em nenhum momento também, o que é um ponto muito positivo que algumas outras temporadas deixam a desejar. Dá pra reclamar um pouco talvez que o horror e o mistério foi deixado um pouco de lado às vezes, mas considerando que é o final da história, um momento mais de catarse e tal, eu não vejo tanto problema nisso. Não tem muito o que falar de Calamidade sem dar spoilers, afinal até o título do bagulho é um spoiler praticamente. Mas resumindo a temporada bem resumidamente, porradaria boa, insanidade, risos e lágrimas, apenas isso. E o fim de Calamidade parte 1, a gente tem um anúncio dos spin-offs de Ordem Paranormal. Até o momento a gente tem 3 spin-offs de Ordem Paranormal, até porque o Sabit tá devendo um deles também, que nem tá devendo com temporada de Calamidade, pelo amor de Deus. O Sabit lança logo essa porra, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esperar, fazem 3 anos, Sabit, pelo amor de Deus. Seria Na Ilha, Sinais do Outro Lado e Quarentena. Que sinceramente eu acho que se você nunca consumiu nada de Ordem e não quer gastar hora acompanhando a campanha principal, você deveria dar uma chance aos spin-offs. Você tem uma história muito boa e como são histórias fechadas, você simplesmente pode escolher qual você quer pelo tema que mais te interessa. Seja Segredo na Ilha, que leva muito mais pro mistério dentro de uma ilha, óbvio, e é uma das melhores temporadas com certeza. Nela a gente acompanha um grupo de jovens que nem sabem do paranormal e estão numa ilha onde uma pequena comunidade vive, mas eles acabam descobrindo da pior forma possível que todo mundo possui um segredo. Tem Sinais do Outro Lado, que é uma parada mais voltada pra alienígenas, abduções, tal, símbolos e milharais, o clássico assim, que se passa nos anos 80, eu acho, e é bem mais descontraída e tal, e tem um grupo de players muito divertidos, são os personagens extremamente carismáticos, tem muita coisa muito engraçada aqui, leva muito mais pro absurdo e pra diversão, o que muita gente acabou não gostando nessa temporada, né, que ela é menos terror e série e tal, mas eu gostei muito, eu acho, eu sou um cara, eu gosto de piada, então pra mim tá perfeitinho, eu adoro Sinais do Outro Lado, recomendo pra você que gosta de alienígena.
Item Quarentena, que essa eu recomendo se você sabe falar inglês, por mais que tenha legenda, mas né, já que ela é uma mesa composta por vários gringos, né, que são amigos do Selbit. Eles interpretam personagens que foram sequestrados e presos em uma espécie de laboratório meio do arte por uma empresa lá de farmacêutico. Essa inglesa se tornou a live stream mais vista de RPG da história da Twitch, o que é um feito muito impressionante. E Quarentena é muito bom, ela é a mais autocontida aqui, é a menor, né, porque são só 2 episódios de Quarentena. Ela é extremamente bem feita na parte técnica, visual ali, tudo muito bonito, é o ápice de Jordan Paranormal até então, até porque foi o último que lançou. Enfim, eu recomendo bastante, se você não se importa em ler legenda, ou se você sabe inglês, né. E é claro que se RPG não é só praia, você tem os quadrinhos que adaptam iniciação até o Segredo na Floresta por enquanto. E também, obviamente, vai ter o Enigma do Medo, que essa altura até o vídeo ser lançado já com certeza foi lançado. E me diz aí se é bom ou não, porque eu do passado aqui não lançou ainda. No geral, Ordem Paranormal é uma franquia cheia de coisas bacanas pra você consumir e se aprofundar. E tem muito potencial pra ficar ainda maior, daria tranquilamente pra pegar esse universo que é rico, é muito interessante, tem um monte de coisa legal, criaturas, poderes, personagens interessantes. Faz uma animação, um filme, uma série, sei lá o que seja. Assim como o D&D, que começou como um RPG e se expandiu pra diversas coisas, uma franquia muito grande com o passar dos anos. Ou o próprio Critical Role, que é um canal de RPG na gringa, que também lançou o próprio sistema e fez uma série animada com a Prime Video. Ordem já é muito bom e tem um potencial enorme pra ficar ainda maior. E é muito louco que não é só um produto 100% brasileiro, como também algo que surgiu de um grupo de amigos jogando RPG. Isso é muito da hora. Ordem foi uma coisa muito importante na minha vida. Foi o primeiro RPG que eu joguei. Eu fiz um combatente muito louco, que era um mafioso russo com um tapa e uma mão de metal. Sim, eu sou o cara que mais ama estereótipo no mundo. E foi muito legal. Como eu disse, eu comecei a ver Ordem desde o começo, quando eu tava lá naquela época que tinha aquela doença que eu não posso falar, porque senão o YouTube me quebra na porrada. E foi muito importante pra mim. Era um momento difícil pra todo mundo, né? E me fez muito bem. Eu gosto muito de Ordem. Eu torço pra que cada vez saiam mais coisas de Ordem, pra eu gastar meu suado dinheirinho, porque merece. E você, curte Ordem? Daria uma chance pra RPG? Comenta aí embaixo e não se esquece de deixar o like e se inscrever, caso eu tenha te entretido até aqui. Tem vídeo cultural pop toda semana aqui no canal. E bom, eu me despeço. Falou! Olhos sempre abridos.